Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você aí que está acompanhando esta aula, comigo, professora Pura Moreno, para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá então, de olho na tela, vamos apresentar a agenda de hoje. Temos aqui aula 4, pontuação. Legal, né? Você aí tem problema na hora que vai pontuar uma frase ou quando você está fazendo um bilhete, não sabe qual é a pontuação correta quando você está concluindo aí o seu texto, a sua pergunta, a sua exclamação? Então, calma, vamos lá. Olha só, se você também já se fez essa pergunta, tá? Calma. Para que servem os sinais de pontuação? Eu vou te falar que quando a gente não utiliza o sinal correto, pela fé, a gente pode matar, a gente pode deixar a pessoa triste, a gente pode fazer uma bagunça danada. Então nós vamos aqui, nesta aula, responder para você certinho, tá? Para que servem os sinais de pontuação. Vamos juntos, alunos da NASA! Os sinais de pontuação, eles servem para representar, vamos buscar a nossa cor aqui agora, esta bem bonita aqui, serve para representar uma pausa na fala. Nesse caso, no ponto, também com a vírgula e também com ponto e vírgula, ok? Essa é a primeira informação, para que servem os sinais de pontuação. Depois, também ele serve para a entonação, tá? Olha só, as entonações, principalmente, né, daquelas orações, daquelas frases exclamativas, né, interrogativas. Então, é muito importante utilizar esses sinais corretamente, porque são eles que vão dar aí a entonação correta, vão nos permitir ler com a entonação correta. Nesse caso, né, essa segunda importância aí do uso da pontuação para, principalmente, entonações dos pontos de exclamação, de interrogação, beleza? E assim, por exemplo, olha só, nós vamos ter, além dessa pausa na fala e entonação de voz, tá? Esses sinais de pontuação, eles reproduzem na escrita nossas emoções. Eles reproduzem na escrita as nossas intenções, os nossos anseios, né? Porque é muito bacana, né? E todos nós dominamos aí todos esses sinais de pontuação quando nós estamos falando. Olha só, toda hora eu estou aqui fazendo interrogativas, exclamativas, não é mesmo? Viu? Agora, na escrita é que o bicho pega. Então, na escrita, esses sinais aí, né, de pontuação, eles reproduzem as nossas emoções, as nossas intenções e os nossos anseios, ok? Vamos lá, então. Primeiro, ponto final. Vamos aí ver como que ele é utilizado. E já de cara, a gente traz um exemplo aqui para você. Olha só essa estrutura. Os estudantes de Rondônia são brilhantes. E aqui a Pura está gritando isso para todo esse mundo. Os estudantes de Rondônia são brilhantes. E são mesmo, né? Você aí da NASA, tá? E eu estou afirmando. Olha aqui o sinal, meu ponto final. Eu estou afirmando. Imagine você se eu colocasse, porque a minha intenção é essa, gritar para o mundo que os estudantes de Rondônia são brilhantes. E se eu trocasse? E ao invés de ser, eu colocasse aqui esse sinalzinho. Seria uma afirmação? Não, né? Seria o quê? Uma interrogativa. Os estudantes de Rondônia são brilhantes? Então, por aí você já saca que devemos usar os sinais de pontuação corretamente, tá? Senão, as nossas intenções não vão ser entendidas, tá bom? Beleza, então, nosso primeiro exemplo, usando o ponto final para afirmar.
os estudantes de Rondônia são brilhantes e ponto final. Vamos embora. O ponto final, ele é usado ao final da frase, né? Ao final da frase para indicar uma pausa total. Exemplo. A. Não quero dizer nada. Ponto final. B. Eu amo minha família. Ponto final. C. Hoje são 11 de setembro. Ponto final. E também se utiliza ponto final em abreviaturas. Por exemplo, quando você for abreviar a palavra Senhor. Né? E assim nós temos diversas abreviaturas, lembrando que utiliza-se o ponto final. 2 pontos. Os 2 pontos, ele indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Tome nota aí nessas 2 informações. Quando utilizamos os 2 pontos? Quando vamos fazer uma enumeração, quando vamos indicar uma enumeração na nossa frase, ou quando em nosso texto alguém vai dizer algo, tá? Aí você utiliza os 2 pontos. Exemplo. Hoje trouxe na minha mala 2 pontos. Vestidos, vírgula, perfume, vírgula, pente e escova de dente. Nesse caso, nessa estrutura, alguém, né, está dizendo alguma coisa. E também estamos enumerando. Olha lá, hoje trouxe na minha mala. Então, na minha mala tem vários objetos. Quando você vai colocar isso em uma estrutura, no seu texto, fazendo essa enumeração, você vai utilizar aí os 2 pontos. Hoje trouxe na minha mala, antes de enumerar, antes de escrever os objetos que você trouxe na mala, você pontua aí usando os 2 pontos. E depois os objetos. Terminando com o ponto final. Beleza? Vamos adiante. Então, os 2 pontos também é usado, tá? Quando vai se fazer uma citação ou quando vai introduzir uma fala. Por exemplo, ele respondeu, 2 pontos. Não, muito obrigado. Tranquilo aqui, né? E introduziu uma fala de alguém. Ele respondeu, 2 pontos. Não, muito obrigado. Ok. Vamos ver agora mais um exemplo, quando você aí vai usar 2 pontos indicando uma enumeração. Quero lhe dizer alguma coisa. 2 pontos. Não converse com pessoas estranhas. Não brinque na sala de aula. Não brigue com seus colegas e não responda à professora. Ok. Então, aqui está enumerado várias ações, né, em que essa pessoa não podia fazer. Então, foi feito várias recomendações, várias coisas aqui. E nesse caso, você utiliza os 2 pontos e logo em seguida coloca essas enumerações, ou seja, essas recomendações, né? Quero lhe dizer algumas coisas. Primeiro, olha lá. Não converse com pessoas estranhas, vírgula, é uma. A segunda recomendação, não brinque na sala de aula, vírgula. Não brigue, a terceira, não brigue com seus colegas. E a última, não responda à professora. Então, 4 coisas que não podia fazer, né? Nesse caso, 2 pontos utilizados para indicar uma enumeração. Outro sinal de pontuação, aspas. As aspas aqui geralmente são utilizadas quando, em nosso texto, nós vamos utilizar a fala de alguém, né? Nós vamos citar alguém dentro do nosso texto.
E aí essa fala de alguém, essa citação fica entre aspas, né? Porque você está trazendo aí a fala de outra pessoa para o seu texto. Então, usam-se as aspas quando há palavras ou expressões populares, gírias, neologismo, né? São essas palavras novas aí que andam nascendo, estrangeirismos, ou também quando utilizamos arcaísmo, aquelas palavras aí que já estão em desuso, mas às vezes, dependendo do que você escreve, você as utiliza, tá? Então, quando for utilizar aí essas palavras, você lembre-se que deve colocá-las entre aspas, ok? Exemplo, há trombadinhas nas cidades grandes, batendo carteira o tempo todo, mas não há providências. Olha só, trombadinhas, né? Então, tudo que está entre aspas, porque não é fala de quem produziu essa estrutura. Ele recorreu e trouxe aí para o seu texto, usando essas expressões, né, populares, gírias, né, batendo carteira, tá? E como a regra diz, quando se usa aspas, quando você utilizar palavras populares, expressões como neologismo, estrangeirismo, arcaísmo, gíria, você as coloca entre aspas. Outro exemplo. Por favor, antes de sair, faça um backup. Né? Olha só, estrangeirismo. O termo da tecnologia. Outro exemplo. Ele mora lá nos Cafundó do Judas. Cafundó do Judas, né? Então, uma expressão aí popular. Eu uso muito isso. Ah, vai lá no Cafundó do Judas. Beleza? Então, utilizou essas palavras, lembre-se sempre entre aspas. As aspas também podem ser utilizadas antes ou depois de citação, tá? Ou citações. Vamos ver uma aqui. Neste sábado, 31/1/9, o ministro do Trabalho disse o seguinte a respeito do aumento no salário mínimo para R$ 460. 2 pontos, porque alguém vai falar. E olha só, a fala do ministro está entre aspas. Esse aumento representa beneficiar mais de 45 milhões de pessoas, entre aposentados e pensionistas. Fecha aspas. E ponto final. Tá? Então, quando você for citar alguém, trazendo a fala aí de alguém, entre aspas. Esse texto foi retirado aí, baseado na reportagem da Folha Online. Também aspas é usado para assinalar palavras ou expressões irônicas. Exemplo, eles se comportam super bem. Sim, porque são uns anjinhos. Ai, quanta ironia. Isso quer dizer o quê? Que esse menino é muito levado, danado. Quando alguém fala, parece um anjinho, você já sabe. Então, ironia. Vai usar de ironia, usar uma palavra para ironizar, você coloca entre aspas. Ok. Então, aqui, nós vamos agora para o sinal de pontuação travessão. O travessão, ele indica que alguém vai falar. O travessão, assim como os demais sinais de pontuação, possui regras aí específicas, tá bom? Para o seu uso. O travessão é um sinal de pontuação usado para indicar o discurso direto ou para enfatizar trechos de texto. Então, de olho nessas duas informações. Travessão é um sinal aí utilizado geralmente para indicar aí um discurso direto e também para enfatizar trechos de um texto. Observe neste exemplo como esse sinal de pontuação é importante para distinguir a voz do personagem da voz do narrador. Então, vamos perceber essa mudança aí de interlocutor. Quando é que o narrador fala e quando é que o personagem fala. Vamos aqui. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.
Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Trecho retirado de Vida Seca, de Graciliano Ramos. E aí? Conseguiu perceber essa mudança de interlocutor? E é claro que você, né, já tem aí, já consegue identificar que o travessão é aí a fala do personagem, né, de forma direta. Então, aqui, no primeiro momento, é o narrador. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo. Aqui é a fala do personagem. Gritou-lhe o pai. Mais uma vez, o narrador aqui. Tá? Então, o travessão também é utilizado nessas duas situações. O travessão utilizado aí em discurso direto, tá? Assim como as aspas, ele pode ser utilizado para marcar a fala de personagem ou mudança de interlocutor. E aqui um texto mais ampliado, é um trecho retirado da crônica No Sinal, né, de Ricardo Freire, e aqui você vê claramente essa troca, tá? Como? Bem-vindo ao Esmola Drive-Thru. Peraí, eu passo aqui há 20 anos e até ontem esse lugar era um sinal de trânsito. Semáforo, farol, sinaleira, era. Mas agora é mais uma franquia do Esmola Drive-Thru, com concessão da prefeitura e tudo. Tá aqui, ó, parte da renda é revestida para a Associação Municipal dos Birrodais, ou seja, bem-vindo ao Esmola Drive-Thru. Kuma? Birrodais? O pessoal que anda em cadeiras de rodas, politicamente correto, sabe como é? Agora, por favor, peça pelo número. Não entendi. Peça pelo número. Não está vendo o menu ali no painel ao lado do semáforo? Naquele porte ali, embaixo do cartaz do candidato a vereador. Tô sem óculos. Tá? Então, tranquilo aqui. Percebam que o travessão, importantíssimo no diálogo, né, para marcar a fala aí dos personagens, das personagens, fazendo essa mudança de interlocutor no diálogo, ok? E a vírgula? Usado quando se dá uma pausa na fala e também durante aí a leitura, né? Nada de ler faltando fôlego. Como usar a vírgula? A vírgula é usada para separar termos da mesma função sintática. Por exemplo, o menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Então, veja que a vírgula ela está separando, né? Aqui, ó, os verbos. Berrou, chorou, esperneou, dormiu. Então, palavras, né, que têm aí a mesma função. Todas as palavras separadas por vírgula são verbos. Para isolar o aposto, né? O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Então, percebam que o aposto está aqui, ó, entre vírgula. Quem é João? Porque João tem vários, né? Então, quando você vai explicar, você usa um aposto explicativo e ele fica entre vírgula. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião, né? Pura veio assistir à reunião, mas pode ter Pura em vários lugares. Na mesma escola pode ter 2, 3 professoras chamadas Pura. Vamos aí Maria, né? Que é mais comum. Mas aí você quer explicar Maria, a professora de língua portuguesa. Então, você está explicando, você coloca essa explicação, que é um aposto entre vírgulas, ok? Vamos ver isso na tirinha. O que uma mulher tão linda está fazendo num lugar deste? Pergunte ao meu marido, o dono do bar. Tá? Então, e aí? Consegue encontrar o aposto na tirinha? Não?
Vou dar uma dica. Vamos lá, vírgula ainda, para isolar o vocativo. Vocativo é o que evoca, o que chama, né? Posso ajudar? Senhor, olha aqui, ó. Posso ajudar? Vírgula. Senhor. Posso, Senhor, ajudar? Senhor, posso ajudar? Então, o vocativo, né? Ele pode ficar no final da oração, no meio da oração ou no início da oração, tá? Então, a vírgula é importantíssima. Você fala, mãe, vem aqui. Mãe, você está evocando a sua mãe. Mãe, vírgula, vem aqui. Tá ok? Então, consegue encontrar o vocativo na tirinha? Essa sim, eu tenho certeza que todo mundo aí vai encontrar. Hangar, não tenho dinheiro para pagar a consulta, doutor. Tudo bem, Hangar. Podemos dar um jeito. Tchan, 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 tchan. E aí? Conseguiu encontrar o vocativo? Não acredito! Muito bem. Doutor. Simbora. Também a gente utiliza aí para separar expressões explicativas, tá? E aí você vai encontrar algumas como isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim. Quando você utilizar aí esses conectivos para explicar algo, você coloca aí a vírgula, usa a vírgula diretamente. Exemplo, ele dança muito bem. Olha aqui, olha só o nosso conectivo, pois, antes você utiliza a vírgula. Ele dança muito bem, pois é dançarino profissional de axé. Né? Então, nós estamos explicando aqui, né, porque ele dança bem. Também é utilizada a vírgula para separar os nomes dos locais de data. Né? Vai mandar uma carta para a professora Pura? Beleza. Né? Professora Pura vai mandar uma carta para você? Vou sim, mas vou pontuar. Olha lá, local onde eu estou, Porto Velho, vírgula, antes, tá? Antes aqui, ó. Muito bem explicado. 11 de julho de 2021. Data fictícia, viu, gente? E também é usada a vírgula para isolar orações adjetiva ou explicativa. O filme, vírgula, que você indicou para mim, vírgula, é muito mais do que eu esperava, né? Então, beleza? E as reticências, isso aqui é um sinal de pontuação bem tranquilo, né? Que a gente utiliza aí sem dó, sem piedade. Brasil tem 25 milhões de telefones celulares. E olha só a cena. Me liga mais tarde. Agora eu estou enrolado no trânsito. Que trânsito, né? Então, reticências são usadas para indicar uma supressão de um trecho, né? Você só quer aí colocar uma parte. Interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando, tá? Então, essas duas situações aí para utilizar a reticência. Por exemplo, no caso de supressão, onde está ela, amor? A nossa casa? O bem que neste mundo mais invejo? O brando ninho aonde o nosso beijo será mais puro e doce que uma asa? Então, aqui a gente colocou reticência. Por quê? Porque a gente suprimiu, né? Só exemplificamos com um trecho, um pedaço aí dessa poesia. Então, veio um sentimento de alegria, paz e felicidade. E aí a gente continua, você também continua com o que você achar conveniente. Último exemplo, eu gostei da nova casa, mas do quintal... Aí você preenche, né, com o que você também achar adequado, beleza? Muito bem, e agora eu convido você para a gente encerrar esta aula juntinhos. Vamos lá com a mensagem? Vamos juntos? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Valeu! Muito bem, até a próxima!